Amém. Vamos receber o bispo Tito Oscar, que vai pregar a palavra de Deus para nós nesta manhã. Amém. Bom dia, queridos. Que Deus continue nos abençoando como o tem feito até este momento. Não há lugar melhor do que estar na casa de Deus. Eu não sei se você foi convidado por alguém, mas o salmista disse: como eu me alegrei com aqueles que me convidaram para estar na casa do Senhor. Eu não fui convidado, eu me convidei. Aliás, se eu for esperar convite, eu nunca volto aqui. Eu gostaria muito de conhecer o seu coração. Você gostaria de conhecer o meu? Há um segredo para a gente conhecer o coração do outro. E não precisa de muita psicologia, não. Basta olhar no rosto. Se você olhar no rosto de uma pessoa que está ao seu lado, você vai perceber como está o seu coração, ou o coração dela. Porque a Bíblia diz assim, que o coração alegre aformoseia o rosto. Então olhe para o seu irmão, para a sua irmã, e vê se o coração dessa pessoa está alegre. Porque se não houver um sorriso no rosto, sinal de que o coração não está bem. Um coração alegre coloca a beleza no nosso rosto. Muitas vezes a minha esposa pergunta assim: o que é com você? Sinal de que o meu coração não estava naquele momento muito bom. Não, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Como uma mulher que chegou para o profeta e ele perguntou: como é que vai você, sua casa, seu filho, seu marido, enfim, as compras? Não, está tudo bem. Como está tudo bem se o filho estava morto? Então é preciso que a gente coloque um sorriso no rosto. Hoje é domingo, é dia do Senhor, e o Senhor está entre nós aqui nesta manhã. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para a igreja. Alguém disse que se nós não incomodarmos a igreja vai ficar acomodada. Me perguntaram há pouco qual é o título da minha mensagem. Eu coloquei lá no papel o que nós estamos transmitindo, o que as pessoas estão vendo em nós. Será que elas estão enxergando um coração alegre, um coração cheio de formosura, como o nosso rosto deve ser? Vamos pensar sobre isso. E se eu incomodar alguém nesta manhã, não fique incomodado. Desperte a sua alma, o seu coração, para que a gente possa ter sintonia com o coração de Deus. Amém, queridos? Quero convidar você a uma leitura que se encontra no primeiro livro dos Reis, lá no Antigo Testamento. Primeiro livro dos Reis, fica antes do segundo, no capítulo 10, que segue o capítulo 9. Encontraram? Nós vamos ler estes 13 primeiros versículos. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veja bem, veio para prová-lo com questões difíceis. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração.
E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas, nada houve que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificava, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. E disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, teus feitos e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram. Eis que não me disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado de ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em toda abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muita madeira e almugue e pedras preciosas. E desta madeira de almugue fez o rei baluastres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de almugue, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que dera por sua generosidade. Então voltou e partiu para a sua terra, ela e seus servos. E que o povo de Deus diga amém. Pai, abençoa este momento, abençoa esta reflexão, esta conversa que vamos ter com a tua igreja, dando-nos palavras simples, mas práticas, para que nós possamos amadurecer ainda mais a nossa vida espiritual, para que possamos crescer e nos fazer excelentes diante de Ti. Recebe a nossa oração e a nossa gratidão, porque nós oramos em nome de Jesus. E que todos digam amém. Você pode ocupar o seu lugar. Surgiu, queridos, tempos atrás, não sei precisamente o ano, um livro que chamou a atenção das pessoas interessadas em alcançar um patamar diferente, alcançar um sucesso, de entender um pouco melhor a dimensão da vida. Este livro foi chamado A Lei da Atração. Não sei se você já o leu, se você o conhece, A Lei da Atração, que foi um best-seller. Vendeu cerca de 20 se não me falha a memória, 20 milhões. Espalhou pelo mundo inteiro. É como o meu livro aí, o Retrato em Preto e Branco, que foi espalhado para vários municípios, vários bairros da cidade. Um livro que criou um impacto muito grande e despertou uma certa curiosidade na vida de milhões de pessoas. Em resumo, esse livro trata do seguinte assunto: quando você deseja algo com uma certa, eu diria, insistência, com uma certa frequência, subitamente, como por coincidência, aquilo que você estava pensando acontece. Em resumo,
Quando você focar sua atenção em algo, você corre o risco de atrair esse algo para a sua vida. Se você colocar no coração agora, por exemplo, você mulher, hoje é o dia das mães, né? Se você colocar no coração que durante esta semana você vai ganhar um vestido novo, com certeza e com muita possibilidade e muita probabilidade, o vestido vai chegar às suas mãos, de alguma maneira, talvez não pelo marido que é pão duro, mas quem sabe, um parente, um amigo, enfim. Quando você começa a focar a sua atenção em algo, o que você pensa a respeito durante um tempo um pouco mais longo, vai acabar sendo atraído para você. Isso é muito importante, não é apenas uma filosofia, isso foi embasado em estudos técnicos, científicos. A capacidade que nós temos de polarizar, de imantar, de atrair, de fazer chegar a nós aquilo que a nossa mente constrói. Talvez por essa razão, o apóstolo Paulo, ao escrever lá em Filipenses, capítulo 4, verso 8, vocês conhecem o texto, talvez por isso Paulo tenha colocado essas palavras tão pesadas, tão importantes, dizendo assim: finalmente, irmãos, finalmente, tudo o que é verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo que for correto, veja o que Paulo está dizendo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for, diz ele, de boa fama, se houver alguma virtude ou algo excelente e digno de louvor, ele diz assim: pensem nessas coisas. Você já imaginou você saturar a sua mente com coisas verdadeiras, com coisas nobres, com coisas corretas, com coisas puras, com coisas amáveis, com coisas que podem mudar a qualidade da sua vida? Você já imaginou saturar a sua mente com essas coisas? Como seria, queridos, o nosso viver? Como nós viveríamos? Nós saturamos a nossa mente hoje, infelizmente, com essa tecnologia maluca que a gente tem. Eu estava escrevendo um texto outro dia e coloquei lá que, muito embora a tecnologia seja quase que imprescindível nos dias de hoje, ela nos roubou o descanso. Ela nos roubou o descanso. Eu, quando saio de viagem, eu deixo o meu celular ligado à noite, tem razão, a esposa ficou fora, enfim. Muitas vezes fico em hotel como estou e não consegue contactar-me comigo através do ambiente onde estou, então eu deixo o telefone ligado. E esta noite eu deixei, mais uma vez. De 5 em 5 minutos ficava aquele plim, plim. E por curiosidade, ou sei lá o que, a gente, não vou ver, mas aí você não dorme. Aí você vai ter que abrir o celular, e tem uma mensagenzinha lá, vendendo sapato, vendendo roupa. Orei por você. Ainda bem, né? Orei por você. Coisa que não tem relevância, mas a gente fica preso a isso. Nós estamos saturando a nossa mente com tantas coisas que não vão fazer uma diferença como deveriam fazer. Talvez, eu não sei, a Bíblia não diz isso, mas tem estudiosos aqui no primeiro banco. Eu não sei se Jó, enquanto orava pelos seus filhos, enquanto dava conselhos aos jovens, aos anciãos, enquanto desfrutava da sua riqueza, da sua honra perante a sociedade da época, não sei se Jó, quando em casa, celebrava, enfim, as graças e as bênçãos de Deus.
Eu não sei se em algum momento Jó pensou algo ao contrário. Se em algum momento ele disse: será que um dia eu vou perder essa mordomia? Será que um dia Deus vai tirar as suas mãos da minha vida? Será que eu vou perder o meu emprego? Será que eu vou perder a minha saúde? Tem tantas doenças aí, correndo de um lado para outro. Será que eu vou ser contaminado? Eu não sei se Jó pensou nisso, mas deve ter pensado, porque num determinado momento, logo no início da sua história, ele abre a sua boca para dizer lá, no capítulo 3, verso 25, ele disse: olha, gente, o que eu temia. Como, Jó? Você temia alguma coisa? O que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Será que ele ficava matutando, pensando, internalizando estes pensamentos negativos, para dizer o que disse? O que eu temia veio sobre mim. Mas como? Tinha tudo. Temer o quê? Por que temor? Então isso enfatiza um pouco esta afirmação de que há em nós um poder de atração. E a nossa mente tem uma capacidade muito grande de absorver coisas, muito grande. Me lembro, quando morávamos aqui no Rio, tínhamos os filhos ainda naquela idade crítica, e saíam com os amigos para passear, enfim, ao cinema, comer pipoca, não sei o quê. Volta cedo, volta cedo. Batia meia-noite e não chegava. Batia 1h da manhã, não chegava. Eu duvido, como não aconteceu comigo, que aconteça com você, que você pensasse assim: não, ele deve estar na casa do fulano, ele está tranquilo, ele está seguro. Não. Nós ficávamos na sacada do prédio onde morávamos, olhando para a rua, deserto, de madrugada, e aquela preocupação: o que aconteceu? O que aconteceu? A gente nunca pensa no melhor, sempre pensa no pior. Nunca. Quando o marido tem um horário de chegar em casa e não chega, duvido que a esposa fique: com certeza ele teve que estender o trabalho, ou ele está fazendo, ou foi para a academia. Duvido. Hoje nós somos policiados pelo WhatsApp, pelo celular. Onde você está? Manda recado. O que aconteceu? Então nós precisamos de entender essa dinâmica. E aí, queridos, eu fico pensando, será que a igreja perdeu o seu poder de atração? Será que nós, e quando eu digo igreja, eu estou dizendo povo, estou dizendo prédio, estou dizendo povo, será que nós perdemos o nosso poder de atração? Será que a igreja hoje, no meio dessa balbúrdia, dessa confusão, dessa loucura que nós estamos vivendo na sociedade, será que a igreja tem pensado de uma forma positiva na possibilidade, eu diria, de se tornar ou de conservar, porque já deveria ser, um lugar atraente? Será que a igreja não pensa em fazer do seu ambiente um lugar convidativo, um lugar saudável, um lugar onde as pessoas possam entrar e se sentirem na presença não de pessoas, mas na presença de Deus? Será que a igreja perdeu isso? Será que as pessoas entram aqui atraídas por quê? Pela beleza do santuário, que é belo, tudo bem? Ou tem algo mais na igreja que deveria ter para atrair as pessoas? Eu fico pensando nisso. Jesus, certa ocasião, disse assim para a igreja, que era representada pelo seu grupo:
olha, vocês têm uma luz, e essa luz precisa brilhar, precisa brilhar. A luz de vocês precisa brilhar diante dos homens. Para quê? Para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus está dizendo: há uma luz em vocês e o mundo precisa ver essa luz. Precisa enxergar em vocês alguma coisa diferente. Precisam ver as suas boas obras e não glorificar vocês, mas glorificar a Deus. Queridos, será que não está faltando algo que atraia, que chame a atenção, que desperte as pessoas, até mesmo por curiosidade? Tem pessoas que são repulsivas, ao invés de imantar, elas provocam um afastamento. Eu me lembro de um pastor, um amigo nosso da igreja de Nova Vida, pregou muitas vezes para nós, argentino, Juan Carlos Ortiz. Pastor Ortiz tinha uma coisa diferente nele. Eu gostava de estar perto dele. Ele hospedou-se na minha casa várias vezes. Ele vestiu os meus ternos. Nós tínhamos na época o mesmo corpo. Hoje eu não posso, estou mais parecendo com o Bispo Miguel do que com outra coisa. Então, ele tinha um poder de atração. Era um pastor manso, meigo, né? Tranquilo, não discutia. Falava com graça. Tanto é que as mensagens dele alcançou muitos países, mensagens pregadas em Botafogo. Tinha uma graça, tinha uma singularidade, tinha uma empatia, enfim, era uma pessoa diferente. Será que algo não está faltando em nós, queridos? Algumas pessoas dizem assim: o bispo é muito sério. Não é que eu sou sério, queridos, estou ficando preocupado porque estou perdendo a idade. Outro dia, as minhas netas que almoçam em casa depois da escola, nós moramos na mesma rua, foram almoçar, mas levaram 2 coleguinhas, almoçar conosco. E quando elas chegaram, aí disseram para as meninas que chegaram: olha, ele tem a cara fechada, mas ele é bonzinho. Durma-se com um barulho desse. Ele tem a cara fechada, mas é bonzinho. Aí eu disse: ô Nime, tudo bem, Nina? Não, São Paulo é um só, né? Aí eu fico me examinando, disse: meu Deus, ontem eu nunca sorri tanto quanto ontem. Mais do que o bispo Fernando. Posso bater uma fotografia, bispo? Mas não é esse sorriso. Esse sorriso foi feito para aquele momento. Eu não ia. Aí eu ia atestar o fato de que eu tenho a cara feia e sou feio mesmo. Não. Esse texto que nós acabamos de ler conta uma história muito singular. A história dessa mulher, desta rainha, que de alguma forma tomou conhecimento do que Deus estava fazendo na vida do recém-rei Salomão. Por curiosidade, ou sei lá, quem sabe, para saber o verdadeiro segredo do rei, como ele estava conseguindo tantas conquistas, sendo um empreendedor, fazendo coisas maravilhosas, ela tomou uma decisão. Ela saiu da sua terra, uma terra longe, estava lá no Iêmen, lá na Arábia Saudita, e naquela época, queridos, não tinha a mobilidade que nós temos hoje. Saiu de longe, foi para onde estava Salomão,
para examinar, verificar qual era o segredo. Como é que você está conseguindo fazer tudo isso? E quando ela chega no palácio, ela se convence. Tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações, da tua sabedoria, rei, é verdade. Olha, e ultrapassou. Eu não consegui imaginar. Ultrapassou tudo aquilo que eu imaginava. Tudo aquilo que eu imaginava. Pense um instante comigo. Mais uma vez. Uma pessoa longe percebe algo na vida de um homem que estava administrando o povo de Deus. A nossa vida, será que ela tem atraído não a pessoa mais próxima de nós, mas outras pessoas? Será que nós temos, com o que nós estamos fazendo, despertado o desejo das pessoas conhecerem a nossa fé, conhecerem a igreja que nós servimos, conhecer a família que nós estamos constituindo, enfim? Porque, na verdade, nós somos diferentes. Somos diferentes. Será que as pessoas estão percebendo nisso? Eu estava num sepultamento, uma certa ocasião, e depois de terminar o sepultamento, cantamos muitos cânticos. Em outras salas, havia um grupo de pessoas, desespero, choros, enfim, pessoas se lamentando e tal. E uma pessoa chegou para nós e perguntou: quem são vocês? Eu disse: como, senhora? Não, eu estou aqui velando uma amiga que morreu, tal, e a família está desesperada, angustiada. Eu estou vendo vocês cantando, estou vendo vocês dando graças a Deus. Quem são vocês? Somos ETs? Somos pessoas estranhas? Não. Há um poder de Deus em nós, e nós não podemos perder essa graça, essa graça. Observe, queridos, que Salomão, ele estava preparado para não apenas mostrar, mas principalmente dar razão de tudo aquilo que ele possuía. Versos 2 e 3, que nós lemos. Ele respondeu a todas as perguntas, nada ficou sem resposta. Respondeu, e diz o texto que não lhe foi difícil, nada que ela perguntou deixou de ser atendido. Mais uma vez eu questiono: nós estamos em condições de responder, de dar razão da nossa fé? Se eu perguntar a você o que significa para você a sua salvação, como é que você vai responder? Quais os argumentos que nós podemos usar para dizer: não, eu sou o que sou por causa disso. Você se lembra quando Pedro foi questionado pelas autoridades sobre a cura daquele homem na porta de Formosa? Queriam saber qual o poder, o que havia acontecido. Pedro responde, Pedro dá uma razão, ali em Atos capítulo 4. Ele fala: saibam, senhores, e todo o povo de Israel, diz ele, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou, diz ele, este homem está aí curado diante dos senhores. Pedro deu razão. Foi por causa do nome, foi pela fé no Senhor Jesus que esse milagre aconteceu. E eu penso que é isso que Deus espera de nós, que espera da sua igreja. E digo para vocês, há um sentimento assim muito forte no meu coração, já há algum tempo, de que está faltando algo em nossas atividades, em nossos cultos, em nossos testemunhos, em nossas celebrações. Pedro diz, na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 15, ele diz assim: antes,
santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Você tem esperança do amanhã, queridos? De ser um amanhã maravilhoso, de ser um amanhã cheio de graça, de ser um amanhã vitorioso, de ser um amanhã próspero. Você tem essa expectativa? Ou você está olhando para a segunda-feira e dizendo: meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer? Isso é muito comum para nós. Eu tenho que olhar e dar razão dessa confiança. Eu confio em Deus, como eu disse ontem lá no nosso encontro. Eu sei que o meu Redentor está vivo, e se está vivo, está presente na minha vida, e se está presente na minha vida, vai cuidar de mim, e se vai cuidar de mim, eu não tenho que me preocupar. Não andeis ansiosos, diz a palavra, porque eu estou com vocês, estou ao lado de vocês. A mulher ficou impressionada quando viu tudo o que estava acontecendo. E o que me chama a atenção aqui, nesse poder de atração, é que ela chega e vê o palácio, vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como, diz aqui, o palácio que ele havia construído. Ela olha e diz assim: mas que coisa magnífica. Muitas pessoas entram nas nossas igrejas, que são bem cuidadas, né, e elogiam. Ah, que templo lindo, que espaço maravilhoso. Nós temos um jardim na igreja que a gente cuida com muito carinho. Ah, que jardim lindo este. A mulher chega e olha. Agora você imagina o templo de Salomão, o que despertou no coração daquelas pessoas, dessa mulher. Mas me chamam a atenção alguns detalhes aqui. Eu não sei, por ser mulher, talvez, ela tenha uma certa acuidade, uma certa, não vou dizer curiosidade, mas é aquela coisa pertinente à mulher, não é? Ela diz assim: vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa. Ela prestou atenção até na comida. De vez em quando, como eu disse, as minhas netas levam garotas lá para comer lá em casa. E quando a comida está muito caseira, uma delas diz assim: faz um ovo. Faz um ovo para fulana, para melhorar um pouco aí o... né? A rainha percebe a mesa de Salomão, o que era servido, o assentar de seus servos. Eu não sei o que significa isso. A tradução de NVI fala sobre o alojamento dos seus oficiais. Ela prestou atenção. Ela foi lá no alojamento ver, examinar as camas todas arrumadinhas, iguais às nossas. Nós temos uma regra em casa: quem levanta mais tarde tem a obrigação de arrumar a cama. Foi uma regra estabelecida. Então eu pulo da cama muito antes do que a minha mulher. Ela olha e vê o cuidado, como eles cuidam bem do alojamento, como nós estamos cuidando da igreja, queridos. Como? As pessoas estão chegando e estão examinando detalhes que nós não percebemos. Ela examina os criados, diz o texto, os copeiros, a comida da sua mesa, o assentar de seus servos, o estar de seus criados, e diz mais, e as vestes deles, eles estavam todos uniformizados. Eu parei para ler isso, muitas vezes eu fiquei, alguns momentos eu comecei a rir, mas não é possível, é curiosidade de mulher ou alguma coisa a mais. Por que esse texto está sendo registrado aqui pelo Espírito Santo?
Ela olhou as vestes deles, como eles estavam vestidos. Quando as pessoas entram na igreja, elas percebem como é que nós estamos. Quando eu cheguei a São Paulo, logo no início, tomando ciência do ambiente, eu percebi que muitas pessoas vinham para a igreja de jogging. Nada contra, mas igreja, domingo. E na época nós ainda usávamos aqueles paramentos, colarinho clerical, alba, capa, símbolo, tal. E eu no púlpito, todo bonitão, pessoas de joguem. Eu disse não, queridos. Você iria assim falar com o prefeito da cidade, o governador da cidade, o presidente? Você iria desse jeito? Igreja não tem nada a ver com riqueza ou pobreza. Eu durante um ano, até no meu ministério, durante um ano, eu usei um terno só. Não tinha recurso, um terno. Ele já era aqui brilhoso, aqui assim, ó, tanto passar ferro. Mas o vínculo da calça certinho. Paletó desgastado, mas bonitinho. Um ano, não é questão de ter ou não ter. Eu fui ensinado desde criança que ia à igreja aos domingos, e meu pai era alfaiate, fez um terno para mim, uma calça curtinha, mas um terninho bonitinho. Era chamado o terno da missa. Roupa da missa. Na casa de Deus nós devemos usar o que nós temos de melhor. De melhor. A mulher olha e vê como é que os servos estavam vestidos. Nós olhamos para certos servos nossos e me assustam. Me perdoe, isso não acontece aqui, mas acontece lá. De vez em quando eu olho para a plataforma, os músicos tocando, eu digo, meu Deus. A calça jeans, que já conhece o endereço do trabalho, da casa e da igreja, se você deixá-la em pé, ela fica em pezinha sozinha. Aí vem para tocar com aquela calça toda. Eu digo, meu Jesus, será que é exigência demais? Não, é cuidado. É cuidado. Deus tem um zelo tão grande que Ele disse, olha, quando vocês trouxerem ofertas, não traga nenhum animal com defeito. Nenhum. Que eu não aceito. Nem o governador, você não vai levar isso para o governador. Então nós temos que nos primar. Penteie o seu cabelinho de manhã. Homens, coloque a sua roupa que não foi usada durante a semana. Calce o seu sapatinho. Venha bonitinho para a igreja. Deus vai se agradar. E as pessoas vão olhar e vão dizer, que coisa linda. Eu comecei numa igreja muito simples, na época de 1960. Mas as pessoas na igreja eram diferentes. Era uma igreja muito simples, mas na simplicidade havia uma pureza. É isso que eu estou tentando passar para vocês. Todos uniformizados. Os sacrifícios, quer dizer, os cultos, devem ser primorosos. Quando você chegar, entre com a expectativa de dar o seu melhor a Deus, cantar da melhor forma que você possa cantar, se expressar, não ficar olhando para relógio, olhando para celular. Olhe para o Senhor. Põe os seus olhos nele. Alguma coisa, com certeza, queridos, vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Não é extravagância. Eu me lembro, no auditório da ABI, lá no início, tinha uma senhora, esposa de um dos nossos ajudadores, que todo mundo sabia quando Rose entrava na igreja. Ela sempre entrava depois do culto começar. Sempre.
para a alegria do coração do bispo Roberto, do pastor Roberto. Só que ela entrava com braceletes nos 2 braços aqui, pulseiras, e entrava feito chuquado de cascavel, né? Chacoalhando. Todo mundo sabia que a Rose estava entrando, aí todo mundo olhava, até o dia que o chefe proibiu, né? Esposa do mergulhão, não sei se você se lembra, você não era nascido ainda. Não é isso. Essa é uma pessoa normal, uma pessoa normal. Lendo uma biografia de uma das grandes evangelistas, na década aí de 50, 60, 70, e eu tive o privilégio de assisti-la em 72, numa cidade lá nos Estados Unidos, Kathryn Kuhlman. Ela realizava um trabalho chamado Encontro de Milagres, onde muitas coisas, e eu e o pastor Roberto estávamos lá, vi muitos milagres acontecendo. Então conta a biografia dela que num determinado dia ela chegou para ministrar e ela olhou e viu um senhor lá no final, um ambiente como ontem, uma multidão de gente. Ela perguntou: quem é aquele senhor? O ajudante dela disse: não, é um novo introdutor que está nos ajudando aqui a colocar as pessoas ali que precisam de oração, está ordenando. Ela disse: mande ele embora. Mas como? Mande ele embora. Porque uma pessoa que não tem a capacidade de cuidar dos próprios sapatos não pode servir a Deus. Mande ele embora. O homem estava com o sapato sujo e ela percebeu. E tinha um zelo tão grande pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo, que ela disse: pode mandar embora. Se ele não tem capacidade, se ele não pode cuidar dos próprios sapatos, como é que ele pode servir ao Rei dos Reis? E tiveram que mandar o homem embora. Veja uma observação feita pelo profeta Ezequias, pelo rei, melhor dizendo, Ezequias. Lá no 2º livro de Crônicas, capítulo 29, ele diz assim: filhos meus, não sejam negligentes agora. Agora como? Pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Então, não sejam negligentes nestas práticas. Nós precisamos atentar para tudo que nós realizamos na casa de Deus. O nosso serviço tem que ser o melhor, porque nós servimos ao melhor dos deuses, o único Deus verdadeiro, o Deus que cuida de nós, o Deus que nos ama, mas um Deus que quer, como diz a palavra, temos que dar a Ele o excelente. Se nós fizermos o que é desprezível, Deus não vai aceitar. Quem faz a obra de Deus relaxadamente é rejeitado. Então essa mulher vê detalhes que têm a ver com o nosso dia a dia. Nós precisamos atrair, a igreja precisa ser um ponto de atração, não um ponto de repulsão. As pessoas têm que se sentirem à vontade, livres aqui, não há normas, regras, nós não estamos colocando uma armadura de Saul em ninguém, não estou dizendo que você tem que ser assim ou assado, eu estou dizendo, seja o mais simples possível. Se você tem como melhor uma sandália havaiana, se você tem como melhor uma calça jeans rasgada, que hoje é moda, se você tem como melhor uma blusinha simples, comprada na rua da alfândega, venha assim, porque é assim que Deus quer você. Temos que vir da melhor maneira possível. Eu vou à casa do meu Deus. Você pode ser um ponto de atração para as pessoas. E o que mais me chama a atenção aqui nesse texto foi a atitude de Salomão. Porque depois de receber de tantos presentes como recebeu, tantos presentes, ele fez algo tremendo. Por isso, o texto lá de Atos cita uma palavra que a gente não encontra nos evangelhos, mas foi citado, que mais bem-aventurado é dar do que receber. A rainha deu ao rei
4.200 quilos de ouro, você imagina? Grande quantidade de especiarias, pedras preciosas, madeira que nunca mais foram trazidas ao reino, madeiras como a rainha deu. Esse rei já era poderoso, já era rico e recebeu uma expressão muito forte de doação da rainha. Poderia ter agradecido e se despedido e indo embora, mas não. O versículo 13 termina dizendo assim: o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu além, tudo o que ela desejou e pediu, e além do que já lhe tinha dado, que a gente não sabe, mas dizem os estudiosos que ele deu muito mais do que recebeu. A razão de nós estarmos aqui, querido, não é outra senão a de darmos às pessoas algo que Deus tem colocado no nosso coração. Ninguém pode entrar na casa de Deus sem sair, sem uma oração, sem um aperto de mão, sem um abraço, sem um sorriso, ou do pastor, ou do diácono, ou de um membro da igreja. Mas se a pessoa entra aqui, ela tem que ser percebida, ela tem que ser atraída, ela tem que ser amada, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser entendida, ela tem que ser aceita do jeito que ela estiver. Do jeito. Essa é a igreja do Senhor. A pessoa não pode entrar e sair do mesmo jeito, não dá. O pastor não tem condição de atender a todos, mas você tem, com um sorriso no seu rosto, porque um coração alegre aformoseia o rosto. O que as pessoas estão vendo em você? O que as pessoas estão vendo em mim? O que há em mim que está produzindo uma atração, um convite, para que essa pessoa se junte à família? Porque quando uma pessoa nos visita, entra pela primeira vez, ela entra com 1000 perguntas na sua mente. Será que eu vou encontrar aqui o mesmo ambiente, a mesma amizade que eu estou deixando lá do lado de fora? Não, você não vai encontrar, você vai encontrar melhor. E além de tudo vai encontrar um Deus que vai cuidar de você, que vai cuidar de você. E as pessoas precisam saber, queridos, precisam saber que há um Deus no nosso meio, que há ainda poder de cura no nosso meio, que há libertação no nosso meio, que há graça e unção do Espírito no nosso meio, que há médico aqui capaz de cuidar das nossas doenças, sejam elas as mais graves possíveis, que há um Deus aqui que pode nos colocar de pé no meio de uma tempestade. É preciso que aquelas pessoas que entram na igreja saibam que há profeta na casa de Deus, e que há uma palavra sempre viva e eficaz preparada para você. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja um ponto de atração, que as pessoas olhem e dizem: eu gostaria de ir à sua igreja, porque alguma coisa há diferente em você. Eu gostaria de saber qual é o seu segredo. E você vai dizer: é Jesus, o Senhor, o Salvador. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Glória a Deus. Glória a Deus. Curve a sua cabeça um instante. Pai querido, essa foi uma palavra pastoral, palavra para a igreja, para nós. Porque muitas vezes, dentro de um ambiente como esse, nós achamos que o mundo é assim, como aqui dentro, quando na verdade não o é. Nós somos uma luz, nós somos um elemento chamado sal, que precisa, Pai, ser conhecido. As pessoas precisam de olhar para nós e nos ver diferentes. A Tua imagem estampada em nós não pode sofrer nenhuma mácula, não pode ser desfigurada. Deus nos criou à sua semelhança. Jesus plantou em nós o desejo de sermos um bom perfume, como disse Paulo, nós somos o bom perfume de Cristo, que as pessoas sintam esse perfume, que as pessoas sejam atraídas através das nossas vidas, que nós tenhamos sabedoria no lidar, no testemunhar, no evangelizar, não impondo fardos, mas falando de um amor que transcende todo o nosso entendimento. Abençoa a Tua igreja hoje, nesta manhã, que veio celebrar a Tua presença.
Abençoa todos nós e faz-nos luz, Pai, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor. Amém, amém, amém. Dê um aplauso, que Deus abençoe.